Olá, bem-vindos ao Poesia de Domingo, um canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Dando sequência aos vídeos que nós estamos postando aqui, que analisam as obras literárias da FUVEST desse ano, juntamente com as escolas literárias, no primeiro vídeo, a poesia do Gregório de Matos, o Quincas Borba de Machado de Assis, a Relíquia de Eça de Queiroz, bem como Angústia de Graciliano Ramos. No vídeo de hoje, daremos sequência analisando Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Analisaremos também Campo Geral, de Guimarães Rosa, bem como 9 Noites, de Bernardo Carvalho e Mayombe, de Pepe Tela. Então, sem perder tempo, bora, povo, roda a vinheta! Dando sequência à geração de 1930, nesse vídeo, que é o vídeo parte 2, sobre obras literárias FUVEST 2021 e as escolas literárias, nós seguiremos, portanto, com essa fase da cultura brasileira, que é a geração de 1930, no que toca à arte. O que está acontecendo no Brasil? Nós sabemos que a geração de 1930 na prosa, como foi falado em Angústia, foi a prosa neorrealista ou a prosa neonaturalista. São os famosos regionalistas de 1930. Só que nós temos agora que estudar na sequência dois nomes da poesia de 30. Que seria tanto a Cecília Meirelles como Carlos Drummond de Andrade. Então, observando essa fase, vem comigo um pouquinho aqui. Essa geração de 1930 não foi marcada por um projeto estético, como foi a geração de 1922. Marcada por um projeto ideológico. A Tarsila do Amaral vai pintar em 1928 o Abapuru. 3 anos depois, ela vai pintar esse célebre quadro, que é Os Operários, no qual você já percebe aqui uma massa de gente em primeiro plano. Todos são diferentes, no entanto, o mesmo olhar duro, seco, diante da realidade social. Atrás, simbolizada pelas chaminés, nós temos a fábrica, a indústria. Então, será que eu posso falar que diante do mundo capitalista, todos somos apenas mais um? É mais uma interpretação que você poderia dar a esse quadro. Não é a única. Outro é o Cândido Portinari, com a série dos Retirantes, que você tem aí um traço expressionista, mas já evidenciando essa questão da crítica social. Assim como também o Menino Morto, né, que é outro quadro fantástico do Cândido Portinari também. Então vocês estão percebendo que a questão sobre a história da arte, ela está de mãos dadas com esse período. Então a geração de 1930 foi, de certa forma, uma geração participativa. No entanto, a poesia de 1930 ela tem as suas particularidades. Nós vamos encontrar na geração de 30 as seguintes dimensões, tanto a dimensão espiritualista mística para a poesia, como a dimensão social combativa, como também a questão surrealista, que é outra tendência da poesia de 1930. Então, quando nós observamos os autores, há vários autores nessa fase, e uma delas é a Cecília Meirelles com o Romanceiro da Inconfidência. Saindo de Menino Morto, dentro dessa fase da cultura nacional, que é uma fase mais participativa, nós vamos falar num texto que é o Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. Sabemos que a Cecília Meirelles ela vai escrever esse texto e vai publicar esse texto em 1953. A Cecília ela vai ser um dos nomes da poesia moderna brasileira, nasceu em 1901, vai morrer lá no começo dos anos 60, e a Cecília Meirelles ela tem uma poesia que meio que deu as costas ao modernismo. O lirismo da Cecília Meirelles é um lirismo dentro da poética nacional, é um lirismo meio que à parte, ela meio que criou um estilo próprio, ela não está de mãos dadas como nós temos, né, em tempos anteriores, não. Ela publica o seu primeiro livro antes da Semana de Arte Moderna, continua publicando mesmo assim, sempre criando um estilo próprio, nunca se ligando àquela ideia de iconoclastia, ruptura. E ela tem uma marca na poesia dela, que é essa questão espiritualista. Ela sempre falou que aprendeu a lidar com a ausência. Quando nós conhecemos a vida da Cecília Meirelles, entendemos o porquê dessas ausências, né? É uma pessoa que conviveu muito com a morte, né? Iam morrendo
os familiares, as pessoas queridas. Então, ela sempre disse isso. Então, é uma poesia bastante tocante nesse aspecto. Mas Romanceiro da Inconfidência é outra história. Esse livro que aqui está, o Romanceiro da Inconfidência, gente, ele vai ser publicado no ano de 1953. Ele foi fruto de mais de 10 anos de pesquisa por parte da Cecília Meirelles. Na introdução do livro, que você tem um texto dela, que ela conta as razões do porquê do Romanceiro da Inconfidência, ela foi fazer uma espécie de reportagem uma vez em Minas Gerais, nas cidades históricas, Ouro Preto, e ela viu, segundo ela, no meio ao desfile de vivos, um desfile de mortos. Aí ela vai publicar esse poema que está sendo classificado no gênero literário como sendo um poema épico, mas ele vai além. É um poema épico-lírico. Por quê, professor? Qual que é a diferença do poema épico, né, para a poesia lírica? Não nos vamos esquecer que poesia lírica fala do eu. A poesia épica conta uma história. Se a poesia épica conta uma história, é diferente do vetor de eu falar do eu. Esse texto, ele mistura esses dois elementos. Mas por que ele vai misturar, professor? Porque nós temos, né, um tom mais social, destoando do intento subjetivismo que marca a obra da autora. Por que um tom mais social? Porque ele vai falar do movimento, vai falar Romanceiro da Inconfidência, vai falar da Inconfidência. Nós temos, né, lá atrás, no século XIX, nosso querido Amado Castro Alves publicou Gonzaga, a Revolução de Minas. Agora você tem a Cecília Meirelles publicando, portanto, Romanceiro da Inconfidência, tá? Que é esse poema aqui. Nós temos, nesse texto, alguns elementos que nós podemos encontrar. Primeiro, quanto à estrutura da obra. Eu tenho aqui, ó, cerca de 85 romances, intercalados por falas e cenários. Ô, professor, o que é isso? Calma que eu já falo. A estrutura é a parte pessoal da obra, pois apresenta intervenções feitas pela artista, favorecendo o desenvolvimento do tema. Então, o que acontece aqui? Ó? Primeira coisa que chama atenção é esse aspecto, né, do romance em si. Ô, professor, o que é um romance? Ah, já sei, né, professor? Romance é Quincas Borba, romance é a Relíquia, romance e ali, ó, Vidas Secas, né? Então romance, não, cara. Angústia, não. O romance moderno é isso, é um gênero de prosa de ficção, narrativa. Só que lá atrás, o romance nada mais é do que um texto de tendência épica, falando de um herói ou falando de um povo, que quando você tem vários romances, que são esses textos épicos que muitas vezes eram cantados, vários romances com uma mesma temática, você tem, portanto, um romanceiro. Então, quando nós observamos, né, o romance, tecnicamente é isso. É um gênero de origem medieval muito característico na Península Ibérica, cara. São narrativas breves, sob forma de poemas épico-líricos, que originalmente eram cantados ao som de algum tipo de instrumento. Lembra lá da Idade Média, trovadorismo? Então, né? Celebrando as aventuras e proezas de um herói, né, de cavalaria ou de fatos de uma nacionalidade. Então, quando você tem ali romances amarrados, você tem, portanto, um romanceiro. As falas são isso aqui, ó, são as intervenções diretas do poeta narrador, que permite alguma reflexão sobre o que vai acontecendo. É como o espectador que comenta, entre outros espectadores imaginários, ou o cronista que observa, entre outros que estão observando. Então as falas, elas sempre vão ocorrer no início de vários romances, que é justamente como forma de dar esse tom um pouco mais pessoal. E depois dessas falas aí, nós encontramos os cenários, que constituem o pano de fundo dos romances, isto é, determinam a mudança de ambientes ou de figuras, parte a parte. Então, gente, o que acontece aqui? Ó? Temos aqui 85 romances, e aqui, cara, ele vai fazer um passeio sobre a história de Minas Gerais. Ele vai falar de Cláudio Manuel, vai falar de Chica da Silva, vai falar de Tomás Antônio Gonzaga e tantos outros personagens. Vamos seguindo aqui, ó. Ainda dentro dessa sequência, eu tenho um roteiro de leitura, que eu posso dividir os 85 romances da seguinte forma. A descrição do ambiente que se vai se dar a ação, quer dizer, da Inconfidência Mineira, que aborda aqui do romance 1 até o romance 19, diga-se passagem. Depois disso, o desenvolvimento da trama e a descoberta dos planos, que vai aqui, né, do romance 20 até o 47. Na sequência, a morte de Cláudio Manuel da Costa
e de Tiradentes, que seria aqui do romance 48 até o 64. Lembrando que o Cláudio Manuel e Tiradentes foram envolvidos no movimento Inconfidente. O Tomás Antônio Gonzaga também, que vai escrever depois a Liras e Marília de Dirceu, estão lembrados? E o Cláudio Manuel da Costa vai morrer, ele vai cometer suicídio, ao que tudo indica, na Casa de Contos, quando ele foi preso em 89. A quarta parte seria aqui o destino de Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que já vai do romance 65 até 80. E o finalzinho, cara, a presença no Brasil da rainha Dona Maria, lembra da louca, né? Responsável pela confirmação das penas dos Inconfidentes, que vai do romance 81 até o 85. O Romanceiro da Inconfidência, ele é um poema que, para você entender o poema na sua plenitude, você tem que ter algumas referências históricas sobre essa passagem, sobre o século XVIII no Brasil, como que se deu a Inconfidência, os envolvidos, que aí você vai juntando as coisas, só que são poemas muito bem feitos. E a Cecília Meirelles, eu não posso esquecer, que ela faz parte, né, da geração de 30, e ela tem uma veia poética que é bastante pessoal, como eu acabei de falar no começo. E um dos tons pessoais é justamente essa questão mística, espiritualista, que não está evidente nesse texto. Como eu já falei, ele explora muito mais uma questão histórica, mas é importante que você saiba disso também. Tá valendo? A geração de 1930, a gente não pode esquecer aqui que a classificação literária dela é essa. É a poesia de 1930, a fase de consolidação ou poesia de 30. Nós encontramos aqui um modernismo já moderado, olha aqui. É uma ideia mais de um modernismo brando. Eu estou usando na poesia as conquistas de 22, quer dizer, o verso branco, o verso livre, a ironia, o coloquialismo, como também o formalismo tradicional do século XIX, como o uso do soneto. Não podemos esquecer que vários poetas vão usar esse artifício. Exemplo, Vinícius fez soneto. É o predomínio de um projeto ideológico, não estético, essa geração chamada geração de 30. Mas eu não posso me esquecer que a poesia pode caminhar para 3 direções. A primeira seria essa direção de tendência social, a atenção ideológica, a poesia participativa, como acontece com Carlos Drummond, se eu pegar o Sentimento do Mundo de 40, o José de 42, a Rosa do Povo de 45, como também a preocupação religiosa e filosófica, que nós temos a primeira fase de um Vinícius de Moraes, ou mesmo uma tendência da poesia do Jorge de Lima ou do Murilo Mendes, como também, falei em Murilo Mendes, da dimensão surrealista, que ele é o gênio da raça. Então, a geração de 30, ela teve esses nomes, Vinícius de Moraes, que fez soneto, grande sonetista, falou do amor como ninguém, teve vida de poeta. Tá? Murilo Mendes, que foi o grande nome da vertente surrealista na literatura brasileira, e é o amigo dele, o Jorge Lima, que eles vão fazer Tempo e Eternidade. E o Jorge de Lima, o grande livro dele é a Invenção de Orfeu. Tá? Mas nós não podemos esquecer do gênio, que é Carlos Drummond de Andrade, que está sendo pedido com a leitura de Claro Enigma, que é um livro de 1951. Gente, para começar, Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta em língua portuguesa no século XX. Esse é o peso dele. A obra de Carlos Drummond de Andrade, ela está inserida na geração de 30, só que eu sei que eu não vou colocá-lo ali naquele quadradinho de poesia surrealista, poesia social ou poesia espiritualista, não. A poesia de Carlos Drummond de Andrade toma um caminho próprio, ele se comunica de 3 formas através da poesia com o mundo. Num primeiro momento, a poesia de Drummond, que são os primeiros livros, como Alguma Poesia de 1930, na sequência O Brejo das Almas, o poeta se sente maior que o mundo. Se ele se sente maior que o mundo, ele vai fazer uma poesia irônica, uma poesia de forte influência da geração de 1922. Outra coisa importante, essa poesia no qual ele se sente maior do que o mundo, vai ter influência do poema Pílula, do poema Piada, quer dizer, aquela coisa mais iconoclasta, típica da primeira fase. Já nos 3 livros sequentes que eu acabei de falar, que seria O Sentimento do Mundo 40, José 42 e A Rosa do Povo, de 1945, você já tem a fase que ele sente menor que o mundo. É a fase social dele. Se o mundo me oprime, é lógico que eu vou vomitar a poesia social. Então a poesia é uma forma de desabafo. A poesia é uma forma de você expurgar aquilo que lhe faz mal. Agora nós entramos numa terceira fase na obra de Drummond, que começa, diga-se de passagem, em 51 com Claro Enigma, que ele não é mais maior que o mundo, nem menor que o mundo, ele é igual ao mundo. Gente, quando chega essa fase, é o cúmulo do pessimismo, é o cúmulo do desespero, porque se eu sou igual ao mundo, a poesia já não é mais suficiente para solucionar os problemas do eu lírico.
Então, o Claro Enigma é um desses livros que você não pode ler uma vez só. Vai ler várias vezes até para tentar entrar nessa dimensão poética de Drummond, no qual é uma poesia mais noturna, muitas vezes metafísica, né? Começa com o primeiro poema, ele já faz isso. Então, vamos observar algumas coisinhas aqui em relação ao texto. Aqui eu tenho em mãos também a obra completa poética de Carlos Drummond de Andrade. Um dos livros que compõe essa obra completa é o Claro Enigma, que está aqui dentro, que faz parte de uma fase, de uma passagem da obra dele. Vamos entender um pouquinho mais isso. Ó. Eu tenho com vocês a publicação, portanto, da obra, que se dá em 1951, importante falar disso, fora a publicação do livro, que se deu em 1951, nós não podemos deixar de falar do gênero, né, que é a poesia lírica. Lembrando que a poesia lírica é aquela que se comunica diretamente com o eu. Outro aspecto importante é a estrutura do texto, que ele é dividido com 42 poemas divididos em 6 partes. Aqui, gente, é importante que você tente entender o espírito dessas partes aí, porque cada parte tem tanto um sentido. Né? A primeira parte, que é entre lobo e cão, quer dizer, se o sujeito está perdido entre, né, o lobo, que é um animal selvagem, e o cão, que é um animal doméstico, fala sério. Essa fase é a fase em que nós somos surpreendidos novamente por essa ideia antitética, por um animal selvagem e um animal doméstico. Dessa forma, o poeta ele demarca uma espécie de oscilação entre a agressividade e a passividade do eu lírico, diante de todos os conflitos que ele enfrenta pelo mundo. Outro aspecto importante seria que a maior parte dos poemas selecionados nessa sessão, eles são mais noturnos, cara. Eles dialogam muitas vezes com a noite. Nós temos lá, começa o poema de solução, tem ainda remissão, né? Legado e assim por diante. Essa seria a primeira parte. Num segundo momento, você tem ali notícias amorosas. A segunda parte do livro é dedicada ao amor, na poesia lírico-amorosa. A gente não pode esquecer, né, que para qualquer poeta romântico o amor é igual a evasão. O amor em plenitude também, de certa forma, seria uma espécie de desejo de morte. Né? Em Drummond, vemos o desencanto, né? Vemos a dor, o amor como mais uma forma de punição, uma forma de desilusão. São 7 poemas que compõem essa seção. Outra parte do livro, que seria entre o menino e os homens, né? Em um tom mais memorialístico, diga-se de passagem, que você vai ter ali um tom memorialístico, mas mesmo assim com um tom de certo pessimismo. Aquele negativismo existencialista que é típico do poeta. Nós não podemos esquecer que a memória aqui, ela poderia ser uma forma de superar o tempo, né? E vencer talvez até a imortalidade. Entretanto, é ainda a lembrança que corrói, cara. Todos os textos têm esse grau, desse tom meio pessimista, meio que melancólico, configurando-se, portanto, em mais uma experiência de dor. Que nem há um varão que acaba de nascer, ele acaba de dedicar o texto ao Pedro, o neto dele que nasce. Então, quando nós pensamos nessa fase, seria uma fase formada por 4 poemas, inclusive tem um poema que ele fala Quintana's Bar, que ele vai falar de Mário Quintana. A outra parte do livro, que seria Selo de Minas, né? Nós temos aqui uma seleção que acaba fazendo parte de uma espécie de proposta quase que autobiográfica, né? Minas Gerais é a família de Drummond. O poeta vai revisitando lugares, né? Essa Minas colonial tal, né? E ali você vai ter na outra parte, inclusive, Lábios Cerrados, que é a outra parte bem pesada, né? Apresenta-se poemas num tom memorialístico e autobiográfico também. Uma abordagem que é ainda mais pessoal do que Seção Selo de Minas. Lábios Cerrados acaba sugerindo, gente, silêncio, a introspecção, a resignação e, de certa forma, até a morte também, tá? Então, é a outra parte. E a última parte do texto, cara, que é a Máquina do Mundo. Sendo a parte final, a Máquina do Mundo aborda o homem em seu estar no mundo, né? Em sua colocação, né, existencial, por assim dizer. Tá? Para introspecção do poeta, né, para ele estar fazendo várias indagações que são feitas até aqui, são oferecidas soluções que o poeta recusa. É essa que é a proposta da Máquina do Mundo. São os questionamentos, né, que acabam movendo a vida. E eu não posso me esquecer que a Máquina do Mundo, gente, ela pode ser representada por isso aqui, ó. Ele aparece lá na obra de Luiz de Camões, nos Lusíadas. Você tem um episódio do Vasco da Gama, né, contemplando, sendo desvendada para ele a máquina do mundo. É essa referência aqui que se faz. Então, quando nós abordamos
Carlos Drummond de Andrade, eu tenho, portanto, esses traços aqui, que são traços que sustentam a obra em si. Agora, dentre as características gerais, eu posso citar algumas. Primeiro, a lembrar que faz parte da terceira fase do autor, que é essa fase um pouco mais, como que eu falo, mística. Depois, lembrar que retrata, né, na obra de Drummond, de uma forma geral, esse distanciamento, essa secura, esse distanciamento do eu com o mundo, a dialética do eu versus o mundo é o que move a poesia do Drummond. Lembrando, primeira fase, eu maior que o mundo. Segunda fase, eu menor que o mundo. Terceira fase, eu igual ao mundo. A Clara Enigma está nessa fase. Segue aqui, ó. Nós podemos encontrar essa questão do cotidiano, o gosto pelo cotidiano, o aqui, o agora, isso faz parte dele também. E esse antilirismo intencional numa linguagem simples e comunicativa. Tá? Isso é importante também. Além disso, a questão dessa referência à metalinguagem ou o metapoema. Drummond, né, em vários momentos nós encontramos poemas no qual a poesia fala da própria poesia. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vive, não quer sair. Ele está cá dentro, mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, esse tipo de situação de que ele coloca o próprio fazer poético, isso é muito comum na poesia dele também. Tá? É a metalinguagem ou metapoema, por assim dizer. E aqui, ó, nós não podemos esquecer que a classificação literária está também na geração Cecília, que é a geração de 1930, a fase de consolidação ou poesia de consolidação, que usa, portanto, aqueles esqueminhas que nós já estamos acostumados. Tá valendo? Sabendo disso, nós podemos falar, né, do campo geral de Guimarães Rosa, que é uma das novelas aqui de Manuelzão e Miguelin, que é o livro que está sendo pedido como leitura obrigatória. Lembrando que Guimarães Rosa é o grande nome da geração de 1945, ele foi um dos maiores prosadores da sua fase, teve uma carreira literária de cerca de 20 anos, mas o tempo que ele teve, ele deixou obras memoráveis como O Grande Sertão Veredas, cara, que é um livro fantástico, diga-se de passagem. Ele foi tão assim importante, né, dentro da sua esfera, né, literária, porque ele vai criar, inclusive, palavras novas. É ele, Clarice Lispector, né, os maiores prosadores aqui. Mas nós temos que falar da obra específica, que é o campo geral. Com a história da publicação, ano 1956, vai ser publicada uma coletânea de 7 novelas chamada Corpo de Baile. Nessa coletânea chamada de 7 novelas, que sai no mesmo ano de Grande Sertão Veredas, quer dizer, o Guimarães Rosa, nesse ano de 56, ele publicou mais de 1.200 páginas, cara. Assim, ó, Grande Sertão Veredas é uma narrativa que tem mais de 600 páginas que não tem divisão de capítulo. E aí ele vai criar também as novelas que compõem Corpo de Baile. Aí o que aconteceu? O livro ficou um pouco taludo, diga-se de passagem. No ano de 1964, vai ser dividido as 7 novelas, e as 2 novelas, tanto Campo Geral quanto História de Amor, né, que é a história de Manuelzão, serão publicadas em Manuelzão e Miguelin, que é esse o texto que nós temos que fazer a leitura, diga-se de passagem. Então tem essa relação aí com a publicação, que não custa a gente falar. Agora, quanto ao gênero literário, é uma novela, pertence àquilo que chamamos de prosa de ficção. Mas qual que é a história de Campo Geral? Por que o termo Campo Geral? Campo Geral vai contar a história do protagonista, que é o Miguelin, né? Miguelin, menino de 8 anos de idade, mora no Mutum, com seu pai, em Oberô, que é o Bernardo Cass, né? Seu tio Terês, é irmão de seu pai, sua mãe, Nhanina, seus irmãos, Maria Andrelina, que é a Drelina, Maria Francisca, que é a Chica, Expedito, que é o Dito, e o Tomé, que é o Tomezinho. Mora ainda uma tia-avó materna, chamada vovó Isidra. Havia também um outro irmão de Miguelin, que é o Liovaldo, que é o primogênito, diga-se de passagem, que era criado na casa do tio Osmundo Cecim, irmão de Nhanina, morando em Vila Risonha de São Romão. Quer dizer, a novela, gente, ela vai abordar a história desse menino. O narrador, que é um narrador onisciente, já eu vou apresentar ali, que ele tem um processo diferente que é chamado de onisciência seletiva e onisciência multisseletiva. Nós temos, no caso, a onisciência seletiva, no qual o narrador se aproxima tanto do personagem protagonista que temos a impressão que é o mesmo, só que não é. Desvendando já nos outros personagens, ele não tem tanto esse encaminhamento. Outra coisa que a gente não pode esquecer, Guimarães Rosa, ele sempre apostou, né, em suas histórias nessa noção da transformação.
na ideia, né, é como ele mesmo falava, é a ideia da travessia, né? Guimarães Rosa dizia que a única coisa importante a saber na vida é saber se Deus existe ou não, que isso acaba fazendo toda a diferença. E quando nós pensamos na obra de Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa ele cria um universo que é um universo próprio. Ou ele cria um sertão que não é um sertão do interior de Minas, pura e simplesmente. Ele parte daquele sertão para criar um sertão dele. Ele cria uma linguagem que parte daquela linguagem do caboclo, do sertanejo, mas ele não só retrata, porque se ele retratasse, ele seria apenas mais um neorrealista da geração de 30. Não, ele transforma a palavra, ele transforma a frase, ele transforma a oração. Ele cria uma linguagem própria. Há um dicionário chamado Léxico de Guimarães Rosa, que tem mais de 8.000 verbetes, cara, que o cara criou. Então, a obra de Guimarães Rosa é uma obra de peso nesse sentido. Mas, seguindo aqui, ó, quanto ao tempo, nós não podemos esquecer que esse tempo é mais voltado ao psicológico, ou seja, o indeterminado. Trata-se de um Brasil rural, longe de qualquer tipo de desenvolvimento, né, que nós encontramos nas grandes cidades. É um lugar em que as instituições e a ordem legal ainda não chegaram. Nós não podemos esquecer que a novela em si, ela começa quando Miguelinho, criança, ele vai ser levado pelo tio Terês aos 7 anos de idade para ser crismado, né? E essa crisma que vai ocorrer no Sucuriju, que é uma espécie de vilarejo que fica próximo ali ao Mutum, em que o personagem iria ouvir falar que o espaço do Mutum, né, que é onde se passa a narrativa, que o Mutum é lindo, é um dos problemas que nós encontramos na narrativa, porque volta e meia a mãe do Miguelinho fala que o Mutum é feio, aquela coisa toda, e no entanto a criança fica sabendo que o Mutum é bonito. Isso vai estar muitas vezes relacionado também ao final dessa narrativa aí. Mas nós não podemos esquecer que o Miguelinho, ele é uma criança completamente diferente das outras crianças. Nós podemos analisar a personalidade do Miguelinho talvez em 3 planos. No primeiro lugar, seria esse arquétipo, né, de uma criança sertaneja que mora lá no interior, ávida por saber das coisas. Num segundo momento, nós podemos ver também que, além de ser uma criança sertaneja e filha de família pobre, distante de qualquer forma de desenvolvimento. E, finalmente, nós não podemos esquecer que o outro aspecto que chama a atenção do personagem Miguelinho é justamente a questão referente às próprias singularidades que esse personagem acaba tendo. Primeiramente, ele é um personagem esférico, né, que vai mudando, é um indivíduo diferente de todos os demais, de todas as crianças e adultos, porque ele vai mudando de acordo com a narrativa. E essa personalidade ímpar também faz dele um personagem bem complexo, né? Às vezes até contraditório, que vai mudando de acordo com as circunstâncias. E nós não podemos esquecer que dessa personalidade singular há 3 fatos que chamam a atenção também. Primeiramente seria a fome de saber que o Miguelinho tem. O Miguelinho, ele é uma criança que quer saber das coisas. A sua aguda sensibilidade para com as coisas é outro aspecto que chama bastante atenção também. E o outro fato é sua poderosa imaginação. Então, quanto a isso, ele acaba se diferenciando dos demais. Outra coisa que chama bastante atenção também na história é a questão do foco narrativo, como eu estava dizendo para vocês. O narrador, nós sabemos que é um narrador onisciente, aquele narrador em terceira pessoa. No entanto, é uma onisciência diferente, porque nós temos aqui o narrador onisciente, mas apoderando daquilo que chamamos de onisciência seletiva. A onisciência seletiva é aquela na qual o narrador se aproxima tanto do personagem principal, do protagonista, que temos às vezes a impressão errada de que é o mesmo, só que não é. Outra coisa que é importante dentro da literatura do Guimarães Rosa é a temática dele. Como vocês podem perceber aqui, ó, são temas bastante variados. Nós temos a infância, tá aí Campo Geral, a história de Miguelinho, do Dito, que é bem triste, diga-se de passagem. A questão da violência, que também está presente na história Campo Geral. A relatividade da loucura, porque o Miguelinho, como eu falei para vocês, chega um momento que ele começa a quase que surtar, exemplo, quando ele bate no irmão dele, né, no irmão mais velho. Nós temos o misticismo, que é justamente outro aspecto bem interessante, né, nos temas de Guimarães Rosa. E finalmente aqui o amor. Como vocês podem perceber, todos esses temas aqui são temas universais que estão presentes na literatura desde que o mundo é mundo, por assim dizer. E a obra do Guimarães Rosa, como eu falei para vocês, ele parte desse universo, que é o universo sertanejo,
que é um universo que não é um retrato fiel daquilo que é da realidade. Ele vai modificar isso aí, ele vai usar como ponto de partida para estar estilizando desde a linguagem até mesmo a paisagem. E essa referência do mutum, né, também é bem interessante. Você vê que o mutum forma um palíndrome. Tanto você faz a leitura da palavra normal, como de trás para frente daria aqui a mesma palavra. Tá legal? Seguimos aqui, ó, com características gerais. Primeiro, ficção instrumentalista. Isso é importante falar, tá? Que é o uso do instrumento da palavra. Guimarães Rosa inventava palavras novas. A prosa dele não é uma simples prosa, você tem um certo falar cantado, é chamada de prosa poética, no qual nós temos as melopeias, as aliterações, as assonantes. Professor, o que é a melopeia? Melopeia é o falar cantado do sertanejo. Experimentação linguística na melopeia do sertanejo. Encontramos ainda a criação de palavras novas, como eu falei a vocês, ele inventou mais de 8.000. Ele pega essa fala do sertanejo, ele vai estilizar, ele usa como ponto de partida, mas ele não recria. Ele não vai simplesmente imitar, ele vai sim estilizar essa fala, ampliando, portanto, o poder do verbo, o poder da palavra aqui, ó. Um novo modo de trabalhar a palavra e a oração. Realmente, né? E essa questão de gêneros literários, olha que ele faz fusão da lírica e da narrativa, abolindo os limites de gênero. Gente, ó, quem lê Campo Geral sempre se emociona, principalmente no evento que envolve a vida do Dito, que o Dito é o irmão dele, vai ter uma hora que o Dito morre. Cara, tristíssima história. Então vale a pena você conhecer o Miguelinho, vale a pena você conhecer a Adrelina, o Dito, vale a pena você conhecer o Tio Terês, porque são personagens que dialogam com qualquer tempo, com qualquer espaço. Aí é a questão do universalismo e a geração ao qual o Guimarães pertence, né? Vamos colocar aqui, ó, que a classificação literária dele é essa, ó, geração de 1945, a chamada fase universalista. Essa fase universalista é a fase da Clarice Lispector também. Então tudo isso se comunica, né, com essa questão do texto aí. Tá valendo? Ó, seguindo aqui, nós não podemos esquecer que após 45 você entra as tendências contemporâneas. E estão pedindo um texto que é o 9 Noites, de Bernardo Carvalho, que é um livro publicado em 2002. Essa imagem aqui, supostamente, é o próprio escritor quando participou na sua infância, quando conviveu com alguns índios. E o que acontece? Esse livro 9 Noites, ele vai ser publicado, vamos colocar aqui em 2002. Ele tem aqui, ó, gênero, é um romance, dentro das características da prosa de ficção. A história, gente, ela já apresenta um traço muito comum da literatura contemporânea, que às vezes é a presença daquilo que chamamos de polifonia narrativa, onde não é mais apenas aquele narrador tradicional que conta a história. Mayombe também vai acontecer isso. Começa o romance, quando você começa a leitura de 9 Noites, você se depara primeiramente com o capítulo número 1 e depois com essa letra aqui que está em itálico. Isso aqui é a fala de uma longa carta-testamento do Manuel Perna, que é um sujeito que em 1939 ele conviveu com um antropólogo americano que aqui esteve, chamado Buell Cain. Esse cara se mata em 1939 numa tribo indígena, né, no interior da floresta brasileira. E aí, cara, começa toda a trama do livro, então, que nada mais é do que a investigação da morte desse cara. Então, quando nós pensamos na obra em si, o livro, ele pertence, portanto, às tendências contemporâneas da literatura brasileira. Estruturado em 19 capítulos, alternando 2 narradores, portanto. A estrutura, portanto, feita de encaixes, em que você vai sobrepondo uma história na outra. Então, é o seguinte, ó, para ficar uma coisa um pouco mais didática, vamos dar uma olhada nas características gerais. Foco narrativo apresenta aquilo que eu chamei de polifonia narrativa, onde você tem mais de um narrador. Nós podemos chamar de narrador 1, que é o próprio Manuel Perna, que começa com ele, né? É uma longa carta-testamento do engenheiro que conheceu Buell Cain, que é o cara que se matou. Então, na primeira parte do romance, aparece ele falando, né? E é interessante, porque todo início ele fala, isto é para quando você vier, como que se a carta-testamento fosse feito para alguém que ele já estivesse esperando. E esse é um dos mistérios do livro que nós vamos cultivar até o final. Tem coisa que não fica clara. O narrador 2, que aparece após o capítulo 2, é uma espécie de narrador-autor, narrador-jornalista, narrador-detetive, narrador-investigador ou o próprio Bernardo Carvalho. Não sabemos qual é a identidade desse narrador. Por quê? Por quê, professor? Porque ele não se revela. Então você pensa bem, ó.
Você tem uma história no qual você tem uma carta-testamento que foi feita na década de 30, 40, por aí. Essa carta-testamento dá detalhes de que ele conheceu Buell Caim. Depois você tem um outro capítulo que começa essa espécie de investigador literário que vai querer saber quem foi esse cara, por que ele cometeu suicídio aqui no interior da floresta do Brasil. E ele vai, portanto, trazer algumas explicações. Então, é um livro que vai fazendo um zigue-zague. E a temática do livro, gente, é única, né? Nada mais é do que o suicídio do antropólogo americano Buell Caim entre os índios Craôs em 2 de agosto de 1939. Então, esse aqui vai ser justamente o tema desse narrador tentar contar essa história. Aí, minha gente, o que nós encontramos? Vamos dar sequência aqui, ó. Tempos da narrativa. Isso é bom que a gente esclareça aqui para que não paire dúvida. Você tem primeiro a década de 30, que muitas histórias são relatadas desse período. Inclusive o Manuel Perna conviveu com Buell Caim e retrata esse momento. Então, década de 30, quando a chegada de Buell Caim, né, até o seu suicídio. Na Carta Testamento de Manuel Perna, portanto, isso é abordado. Além disso, nós temos a década de 60, quando o próprio narrador, né, que não se identifica, narrador jornalista, ele conta em várias vezes que ele sobrevoou a floresta amazônica com o pai dele, né? Então, são algumas digressões sobre as aventuras e viagens que ele fez com o pai. Daí o conhecimento das tribos, tá? E também, nós não podemos esquecer que após 2001, que é quando o narrador lê pela primeira vez a notícia do suicídio desse antropólogo e resolve, portanto, investigar esse antropólogo, começando, portanto, essa longa narrativa. Então, essa seria, né, a narrativa vai organizar todo o texto, no qual você fica ali com muito mais dúvida, tá, do que, às vezes, conclusão. Mas são vários personagens apresentados, vários nomes apresentados. Buell Caim, ele é tratado com vários nomes também, mas nós sabemos que o nosso objetivo não é estar aprofundando na obra, mas sim vendo essa ligação com o contexto. E no contexto aqui, ó, está de acordo com as tendências contemporâneas da literatura brasileira. Dentro das tendências contemporâneas da literatura brasileira, nós encontramos exemplo na poesia após o concretismo, 1956. Aí você teve concretismo, neoconcretismo, poema processo, poesia praxis. Além do que nós encontramos também a prosa contemporânea, o romance contemporâneo. O romance contemporâneo, ele meio que, às vezes, ele tira aquela visão tradicional de um único narrador, promovendo, portanto, a polifonia narrativa, que é o que nós encontramos aqui. Além de uma linguagem, né, bastante elaborada também. Nós sabemos que o livro ele usa de várias expressões. A linguagem no qual o Manuel Perna usa já é uma linguagem um pouco mais elaborada, não podemos esquecer que é um engenheiro. E todo esse livro aí, segundo o próprio autor relata aqui na obra, nasceu de uma pesquisa verdadeira que ele acabou por transformar em literatura. Tá valendo? Tá? Então seria essa aqui a tendência, beleza? Agora, para a gente encerrar, nós temos o último, que é o Pepetela. Pepetela vai publicar Mayombe em 1980. O livro foi feito entre 1970 e 71, mas só publicado em 80. É um romance, né? Pertence àquilo que chamamos de prosa de ficção, tá? Pertence à literatura angolana, portanto, e é engraçado falar nisso, né? Porque quando nós falamos nesse romance, nós temos uma importância, uma dada importância histórica, gente. O que acontece é o seguinte, ó. Em Moçambique você tem Mia Couto, em Angola você tem o Pepetela, o Arthur Carlos Pestana. Pestana, em idioma africano, é igual Pepetela, então por isso que ele é chamado de Pepetela. Arthur Carlos Pestana tem a ver com Pepetela. Então Pepetela é um apelido, né, em língua africana sobre Pestana, que é o sobrenome dele. Então o Pepetela, ele participou, né, da guerra de independência de Angola contra Portugal, lá nos anos 70, e nas trincheiras ali entre uma hora e outra ele escrevendo esse romance. Então Mayombe, antes de ser um romance que fala de guerra, gente, todo mundo costuma falar, ele fala de pessoas. Vamos aqui, ó, rapidinho. O texto, ele tem, né, uma estrutura, é constituído por os seguintes capítulos aqui. Ele tem 5 capítulos mais um epílogo. O primeiro capítulo é chamado A Missão. Na missão, você vai ter os guerrilheiros, né? Eles passam a combater contra os soldados portugueses, que eles chamam de tugas, tá? Qual eles vão sair vitoriosos. Logo na sequência, eles vão tentar
convencer alguns trabalhadores de Cabinda de que é importante essa coisa da consciência revolucionária. Por que eles estão, né, buscando a revolução ali? E é porque não há revolução sem você ter o apoio popular. Então ele está abordando justamente isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, você vai começar a entender o livro, que ele vai falar da base, em que os guerrilheiros chegam à base. E o comissário, ele é encarregado de ir até Dolise. Onde que fica Dolise? Fica mais ao norte, tá? Resolver questões de abastecimento, aproveitando para inclusive se encontrar com a noiva. Então esse capítulo, a base, já dá pra gente a noção de que existe uma base na floresta, em Mayombe, como também você tem Dolise, que fica um pouco mais ao norte, que é onde fica a estrutura lá, para eles poderem combater durante vários anos ali. Aí nós encontramos o terceiro capítulo, que é a Ondina, porque quando, né, o comissário, que é chamado de João, ele vai até Dolise para poder encontrar a noiva, eles têm, né, uma relação ali, né, sexual, que não foi satisfatória para ela. E você está falando de uma cultura que é uma cultura machista e que o Pepetela está abordando isso, tá? Então o que acontece aqui, ó, no conjunto do livro, nós não podemos esquecer que são vários personagens. O grande protagonista, que eu nem coloquei aí, é o próprio Sem Medo, que é o comandante, que tem cerca de 35 anos. Abaixo dele você tem um comissário, que é, né, também conhecido como João. Aí vem a Ondina, que é a noiva dele, né? Depois, lá em Dolise, você vai ter também o André, que é uma espécie de chefe de operações lá, que inclusive vai seduzir a Ondina, vai se deitar com ela. Além de personagens como Teoria, Lutamos, chefe de operações, Verdade, Moatiamba, Mundo Novo. Quer dizer, são muitos personagens que eles não têm nomes, eles têm codinomes. Então é importante a gente lembrar. Então no capítulo Ondina, né, que é esse capítulo aqui, depois que o André e a Ondina ficaram juntos, o comissário, ele recebe uma carta da Ondina contando isso aí e acabando com o noivado, né? Além de sinalizar o rompimento do noivado, tal acontecimento também desestabiliza, né, a direção do partido, porque ele abre uma possibilidade de gerar mudanças na estrutura. E o André, ele será expulso, diga-se de passagem. O comandante vai ocupar o seu lugar logo no futuro. Então seria esse capítulo aqui, que é o capítulo dela. Aí nós temos um capítulo, né, é o capítulo da Surucucu, né, no qual o comandante, ele nesse capítulo ele vai acabar encontrando a Ondina e ele vai ter um caso com a Ondina também. E você vai ter também suposto ataque, né? Seria anunciado, mas um cara dispara uma rajada de metralhadoras, né, com uma cobra lá, e os outros guerrilheiros pensam que eles estão sendo atacados pelos portugueses, tá? Então seria esse o capítulo da Surucucu. O penúltimo capítulo do livro seria a Moreira, que é o capítulo final, né, que é o desfecho da obra. Nesse capítulo, a Moreira, nós temos uma operação que está sendo feita. E o comandante, o Sem Medo, ele pede para que o comissário, né, porque ele vai substituí-lo no futuro, para que ele comandasse a operação. E o comandante só foi ali, só foi no vácuo. O que acontece? Quando acontece esse capítulo da Moreira, o comissário, que é o João, né, ele tá meio tristão, tal, meio que aquela coisa de Ondina, já viu, né? Levou um parzão da noiva, a noiva abandonou. Só que nessa hora, cara, ele mais do que nunca, ele vai tomar a frente dessa expedição. O comissário, o João, ele vai se aventurar mais do que ele devia, correndo risco. Quando o Sem Medo, o comandante, vê, ele tenta tomar a frente. Para tentar salvar o amigo, ele leva uma rajada de metralhadora na barriga, e aí a gente vai ter nesse capítulo final, né, o capítulo da morte, portanto, do Sem Medo, que é o grande personagem da história. E o livro ele termina, né, quando você vai ter o epílogo da obra, que é o finalzinho do livro, né, que dentro desse epílogo nós encontramos a fala final do personagem. Deixa eu pegar aqui, ó, o epílogo, quando ele fala assim, ó: o narrador sou eu, o comissário político, que é o próprio João falando. Uma das coisas que chama a atenção desse texto é que o livro ele também apresenta polifonia narrativa. Só que você tem um narrador central, que é o narrador que está contando a história, né, que é o narrador onisciente. Eu até costumo falar que eu imagino como sendo a própria floresta ali, né, Mayombe que está contando, que é o narrador central. E volta e meia você encontra também com letras tombadas, o itálico, né, você encontra as referências a outros narradores.
narradores, que sempre se apresentam da mesma maneira, né? Eles sempre se apresentam da mesma maneira. Quando começa, esse outro narrador fala: eu, o narrador, sou teoria, eu, o narrador, sou o comissário, e assim por diante. Então, essa aqui é o que nós chamamos de polifonia narrativa, que são vários narradores. O livro, ele apresenta também outros traços, vamos colocar aqui que são interessantes. Ó, eu tenho, primeiro, dentro das características gerais, narrador, predomínio de um narrador onisciente, e polifonia narrativa. Os guerrilheiros assumem a narrativa relatando suas histórias. Outra, temática. Muito mais que um romance de guerra, é um romance sobre as pessoas, tendo como pano de fundo a independência de Angola e as guerras de independência de Angola, né? Ó, o tribalismo, a guerra, a identidade nacional, Angola, a importância da língua como elemento unificador, a amizade, a traição, a liberdade, a coragem, um preconceito, quer dizer, são todos os temas, porque a gente não pode esquecer, cara, que você está falando de um país que é um verdadeiro caldeirão cultural. Você encontra, né, várias línguas sendo faladas, com várias culturas ali em Angola. E nessa fase, eles vão usar a língua do dominador, a língua do colonizador, que é a língua portuguesa, isso é importante a gente falar. Eles usam da língua do colonizador como arma, como instrumento para se organizar e expulsar o próprio português. Então isso a gente sabe que vai ser importante. Eu não vou falar a sua língua porque a minha cultura é outra. Você tem muito tribalismo ali sendo discutido. E é justamente nesse ponto que a língua entra como elemento importante. Vale a pena a gente tocar nesse assunto também. Tá? Seguimos aqui, ó, a questão da classificação literária. Literatura, né, contemporânea de Angola. Então seria essa aqui a tendência que nós encontramos em Mayombe. E para a gente fechar esse episódio, gente, eu tenho com vocês aqui, ó, conexões entre as obras selecionadas pela FUVEST. Eu coloquei para vocês aqui alguns temas que nós podemos abordar aqui, como ó, a ideia de transformação do eu ou do inconformismo. Obras como Angústia, Gregório de Matos, Claro Enigma, Quincas Borba, Campo Geral, Nove Noites, sempre apresenta isso. Um novo homem, um novo mundo, ó, Gregório de Matos, quando ele fala da Bahia, comparando a Portugal, Claro Enigma, né, que é essa coisa mais existencial, Mayombe, formando não apenas um novo país, mas um novo povo, né, um novo homem, ó, Campo Geral, a ideia de transformação do Miguelim, Romanceiro da Inconfidência, essa ideia, né, da independência do Brasil, sob o jugo, né, português, o público e o privado, relações de interesse, Quincas Borba, nós temos isso, a relíquia, lógico, Angústia, Gregório de Matos, que apresenta bastante poesia satírica também, isso é importante, Nove Noites, de certa forma, apresenta essa relação do público-privado, quem foi o Buel Caim, qual a razão da morte, né? Romanceiro da Inconfidência também, assim como a denúncia, né? O explorador explorado, a Mayombe, né? A relíquia, né? No caso da Titi, Quincas Borba, né? Essa coisa do dinheiro, da ideia fixa de tentar ficar com a Sofia, que é o motivo da desgraça dele, o romanceiro da Inconfidência, né? Nós não podemos esquecer também, sob julgo português, e a poesia do Gregório de Matos, assim como o espaço como aspecto significativo na obra, Angústia, Maceió, Romanceiro da Inconfidência, Minas, né? Os cenários vão sendo apresentados, Mayombe, né? A própria floresta, até como personagem do livro também, Campo Geral, que é o Mutum, e Quincas Borba, que é o Rio de Janeiro e Barbacena. A Pátria, Brasil, Portugal, Angola, Mayombe, né? Angústia, a poesia do Gregório de Matos, Relíquia e Campo Geral. E por último aqui a palavra como instrumento de reflexão, de posição no mundo, ó. Claro Enigma, lógico, Angústia, Campo Geral, Gregório de Matos, Mayombe, Romanceiro da Inconfidência também. Pessoal, vocês viram como que as obras, né, elas têm que ser trabalhadas com tempo. Isso foi apenas um apanhadão geral, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gostando do nosso trabalho, dê um joinha só pra gente dar sequência aqui ao canal. Tá? Se possível, se inscreva no canal também e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, meu povo, até mais, fui!